Muito bem. Bom, bem-vindos ao Life com Bu, né? Mais um episódio de Maternidade Atípica aqui no nosso canal. Aqui nós falamos sobre assuntos que podem ajudar pessoas que são cuidadores, pais ou pessoas mesmo, né, com autismo, a melhorarem a sua qualidade de vida e terem mais acesso à informação. Eu sou a Sheila Rocha, eu sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e tem autismo. E hoje o nosso assunto é com uma pessoa muito especial para mim, que é a Sandra Bevilacqua. Ela é mãe do Lucas também, né? Lucas Pedro, que é um homem já, né? É um homem hoje que tem autismo, é um baita de um homem, né, Sandra? E a gente vai falar sobre os desafios desse autismo. No caso do Lucas, o Lucas é um autista grau de suporte 3, né? Então, ele já não é um autista leve, ele não tem autonomia, e a gente vai falar sobre os desafios desse autismo numa fase mais adulta, né? Eu queria saber da Sandra como foi essa transição de entender que o Lucas deixou de ser criança para se tornar um adulto, né? Então, Sandra, muito obrigada pela sua presença. Sempre, né? Hoje nós estamos distantes, já estivemos próximas, né? Somos mães de Lucas. Eu falo que na minha vida eu tenho muitas amigas que são mães de Lucas com autismo, né? São várias. E para mim sempre o Lucas foi um exemplo, né? Um menino extremamente querido, muito sociável, muito feliz. E é isso que a gente deseja para os nossos filhos, independente do autismo ou não, né, Sandra? Então eu queria que a Sandra falasse um pouquinho sobre o Lucas e agradecer a tua presença de novo e falar dessa transição, né? Como as coisas mudaram quando o Lucas foi se tornando adulto, tá certo? Tá. Vamos lá. Eu não sei como é que começa, assim, porque como a gente acostumou tanto com ele, assim, né, dele ser desse jeito e tal. Eu falo pra Bruna, né, que você também já entrevistou ela, que o Lucas, ele é tão autista que a gente também virou autista junto com ele, né? A gente meio que embarcou no mundo dele, né? Embarcamos no mundo dele. Lógico que o Lucas, como você falou, ele tem as suas limitações e a gente respeita as limitações dele, ele também respeita os nossos. O Lucas, como você falou, ele não tem assim, uma vida assim, vamos dizer assim, própria, assim, ele tem algumas limitações bem visíveis, né? Mas essa transição foi para nós foi tranquila, porque o Lucas, ele, como você disse, ele sempre foi um rapaz tranquilo, assim, sabe? O rapaz, hoje ele tem 21 anos, tem 1,82 m, então assim, ele dá tipo 2 mães dele, né? Então assim, o Lucas, ele faz tudo sozinho. Dessa parte de criança para adulto foi muito bom, porque a gente soube lidar com essa situação e ensinar para ele muitas coisas que hoje ele faz só. Tipo, ele toma banho sozinho, é lógico, né? Um banho que não é aquele banho, mas ele toma. Sim. Ele lava todas as partes. Essas partes íntimas dele, ele higieniza bem, sabe? E a gente sempre acompanha, a gente sempre está acompanhando essa parte da higienização dele. O comportamento dele a gente, estou falando assim da higienização pessoal dele, da criança para o adulto, que a gente tinha uma dificuldade, hoje a gente não tem mais. Então ele toma banho sozinho, mas sempre com a nossa orientação e com né? Isso. Ficar de olho, né, Sandra? Senão ele estraga tudo que tem dentro do banheiro, tipo shampoo, né, pasta de dente, como eu falei, de adulto para criança, mas ele tem muito ainda isso de criança, você entendeu? Ele é adulto, mas com muitas características ainda de criança, que para ele não é adulto, ele é uma criança crescida, né? Grande. Mas eu sempre falo para ele, você não é mais criança, você já é homem.
ó lá, ele é pequenininho, você é grande. Então a gente sempre deixa isso em evidência para ele sempre saber que ele já é grandão e não é mais criança. Então tem certas atitudes que ele não pode fazer. Então a gente sempre vai falar. Eu falo a gente, mas no caso é eu, que eu sou mãe solo, né? Sou mãe sozinha. Você sabe que a gente passou pelo processo de luta e tal. Então é só eu e ele agora. Antigamente tinha o Bruno, agora é só eu. Então, sempre com a minha orientação, essa fase de higiene pessoal, ele faz, sempre observando. Temos as nossas dificuldades em cortar a unha, essas coisas. Mas cabelo, ele já vai de boa, tranquilo. Ele corta o cabelo, ele tinha muita dificuldade de cortar cabelo, hoje ele não tem mais, ele gosta. Ele faz a barba, ele deixa fazer a barba dele. Os pelos pubianos a gente não deixa crescer muito, sabe? A gente vai lá e tal, dá um trato. Dentista, a gente tinha muita dificuldade de levar ele no dentista, hoje não tem mais. Inclusive, o dentista está fazendo uma proteção nos dentes dele para poder não ter essa preocupação dele poder fazer uma coisa assim mais como é que fala? Não tem que ficar se preocupando com cárie, muito essas coisas, né? Isso. Então ele está fazendo essa proteção, porque o Lucas é de família genética, essa coisa de osso, de dente ser bem bom, a natureza é boa. Então, mas ele já está fazendo essa proteção, então eu não tenho essa dificuldade de levar ele para o dentista. Em relação ao comportamento, a fase assim, que a gente se preocupa muito é a fase dessa parte de libido. Sim. Né? O libido deles sexual, assim, né? Isso, é bem aflorado, né? Então a gente sempre conversou com ele, orientou que se ele quisesse fazer algo, se masturbar, vou fazer logo, vou falar logo, não sei se pode falar isso, mas eu tô falando. Pode falar. É algo que faz parte, né? Isso. A gente sempre explicou para ele que isso não era para ele fazer perto das outras pessoas. Que isso é dele e ele podia fazer sim, podia fazer a hora que ele quisesse, mas não no lugar que ele quisesse. Tá. Ou é dentro do quarto dele ou dentro do banheiro. Então, ele respeita muito isso, sabe? Ele vai pro quarto dele quando ele quer fazer. Às vezes deixa a porta aberta, mas aí eu vou lá, fecho. Mas quando não tem ninguém em casa. Quando tem alguém em casa, ele não faz. O que é muito legal, né, Sandra, assim, de vocês, porque para mim, eu conheço bem o Lucas, é que assim, ele tem um comprometimento super grande. Ele não tem assim, uma comunicação verbal eficiente, mas vocês sempre trataram o Lucas com normalidade. Sim. Encarando esses assuntos com normalidade. Então, vai acontecer na vida dele, a gente vai ter que mudar. Por exemplo, o pai do Lucas faleceu, né? Ele teve que encarar isso como qualquer outra pessoa. Vocês tiveram que passar por grandes mudanças na vida de vocês. E vocês encararam isso com normalidade. Isso é muito legal. Isso na verdade, é um exemplo que você... uma coisa que você construiu na vida do Lucas, que é um exemplo mesmo. Porque com todo o comprometimento do Lucas, eu nunca vi você, nem a Bruna, falarem não, a gente não pode ir por causa do Lucas. Né? Eu nunca vi isso acontecer. Com toda a dificuldade, o Lucas sempre foi, ele sempre estava incluído, né? Tanto que ele é uma pessoa extremamente social, né? Ele é um menino assim que adora pessoas, né? E sem contar que ele consegue se comunicar do jeito dele. Vocês sempre deram liberdade para o Lucas se expressar, falar as coisas que ele quer, o que ele gosta, o que ele tem vontade, estimular as coisas que ele adora pipa, né? Ama pipa. Aqui, se você vê, tem mais pipa que gente. Pipa, bola, pipa e bola é a vida dele, né?
E o cachorro. E o cachorro. E assim, isso, assim, sempre vi você como pai e mãe fazendo pipa, nem que fosse saquinho de supermercado preso com a cordinha para ele empinar. Sim, Mas sim. eu lembro até que a gente ia junto, foi junto algumas vezes no clube, e você levava a pipa para toda a criançada, né? Para soltar junto com o Lucas. Então, Sempre foi assim. é uma interação, assim, um carinho, um amor que não tem, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o nosso filho feliz. E isso é uma coisa fundamental. E assim, expor mesmo, nunca tiveram nenhum receio de levar, porque pode acontecer, ele pode chorar, ele pode ficar nervoso. A gente lida com essa situação quando ela acontecer, né, Sandra? Aí quando você fala assim de interagir, de eu levar, até hoje eu levo, porque, tipo assim, ele tem vários priminhos aqui, pequeninos, primos que eu falo, filho de primos meus, sim. que eu considero que é primo dele. E a gente vai no sítio. E lá no sítio as crianças também estão lá, vão. Então, quando eu levo pipa para todos também. Por quê? Porque eu gosto que as crianças brincam com ele. Eu gosto que ele interaja com as crianças e as crianças interajam com ele. Quando as crianças veem ele, elas já ficam felizes, porque além dele brincar, ele interage com elas, porque aquele menino, eu falo menino, né? Aquele menino de 1,82 m brincando com uma criancinha de 1 metrinho, eu acho até graça aqui, sabe? Parece que ele vai cair em cima das crianças, mas ele cuida, sabe? Ele cuida das crianças. Além dele brincar, ele cuida. Eu falo, olha, é criança, é bebê. Eu falo para ele, você tem que cuidar. Então eu levo o pipa, eles brincam. E aí ele também gosta muito de bomba. Você sabe? Sei, fogo. Você sabe que o meu Lucas tá nessa, né, Sandra? E sempre que ele pega os fósforos e eu tenho que esconder, eu lembro do teu Lucas. Isso. É bem por aí. Aqui em casa, se tem fósforo, eu não sei nem aonde, porque a gente esconde tantos fósforos dele que nem a gente consegue achar. Eu falei assim, aqui em casa não pode ter fósforo, por causa do Lucas. Então, todo mundo já sabe? E a família já sabe, a família inteira já sabe. Quando a gente conversa e tudo, eu já explico. Os meus primos são bem compreensivos, outros tios, eles já sabem. Quando o Lucas tem que tomar, o Lucas está ali, tu pode fazer tal. Então, assim, é uma coisa assim, bem legal isso. Como você disse, mas isso é uma atitude tua, né, Sandra? De falar disso com naturalidade, com clareza. A gente tem que falar para as pessoas, né? E eu deixo bem claro, assim, bem claro e evidente, o Lucas não é coitado. Coitado é você que tá falando que ele é coitadinho, porque ele é muito esperto. Não cai na onda, não vai na onda dele, não. Tem que ser duro, levar ele na linha. Tem que ser firme, né, Sandra? Firme. Essa firmeza te garantiu uma liberdade, né? Isso. Porque você é firme com ele, então ele sabe que quando você fala, você está falando sério e que ele tem que obedecer. Então, essa tua postura foi fundamental para a tua própria liberdade, né? Nesse caso, assim, da minha postura, assim, eu vejo muito, assim, que ele gosta de passear, né? Então, ele gostava de ir em Araraquara, quando nós morávamos aí. Eu não podia deixar o portão aberto, que às vezes ele saía, né, e tal. Então a gente conversava firme com ele, falou, você pode até sair, mas é para ficar aqui na calçada, não é para sair da calçada. E ele ficava ali, de vez em quando dava uns 0,800, subia, né? Mas a gente achava, né? Graças a Deus. E aqui é a mesma coisa, então a gente começou a deixar o portão aberto, e quando ele chega da escola, ele olha para mim. Eu sempre estou esperando ele na porta, aqui dentro de casa, e ele chega lá. Aí ele olha para mim e olha, é engraçado, parece que é Deus. Tem aqui do lado uma escola, que é uma escola. Os meninos ficam ali e ele adora aqueles moleques. Os moleques já até sabem a hora que ele chega da escola. Fica esperando ele lá do lado da esquina. Fala, Lucas. Aí ele olha para mim, eu falo assim: você não vai lá. Você vai entrar primeiro, vai almoçar, tirar essa roupa. Se ele estiver lá, você vai. Ele fica me olhando.
E eu fico olhando ele, sabe? E vira as costas. E vira as costas e entra pra dentro. Só que eu fico só de olho, né? Porque você sabe que a gente não pode tirar o olho. Aí ele dá uma olhadinha, tipo assim, acho que eu vou ter que entrar, porque senão minha mãe vai brigar comigo. E ele entra. Sim, é porque você Ele ele assim, né? Ele sabe que ele entra, fecha o portão, fica meio bravo, porque a gente também não pode deixar passar essa deixa passar esse lado também, que eles são muito nervosos, né? O meu Lucas, ele é muito nervoso. Ele tem, sim, dá suas crises de vez em quando, mas a crise do Lucas é uma crise passageira. Sim, ele bate nas coisas, ele se machuca, tem que tomar esse certo cuidado, porque a gente só fala só coisa boa, boa, boa. Não, ele tem também os seus rompantes. Ele fala, quando fala não pra ele vira no samurai fazer mal do outro, né? Sai batendo em tudo, chutando. Mas você não deixa de falar não por esse motivo, né? Não deixa. Eu falo, não, pronto, acabou. Aí ele fala, vou bater. Eu falei, você quer bater? Pode bater. Não vai me machucar. Vai machucar você. Você não tá vendo que você que vai se machucar? É lógico que a gente sempre tem que estar de olho, né? Porque pode bater uma coisa assim que pode ferir mais e tal. Mas ele tem, sim. Ele é um rapaz que tem seus comprometimentos, a gente cuida muito, mas ele dá o trabalho, lógico que dá, mas não por isso que eu vou deixar de viver a minha vida e ele vai viver a vida dele. Claro. E na realidade eu tô criando ele, não é para mim, é pro mundo, porque eu não vou ser eterna, né? Claro. E um dia que se eu faltar primeiro, quem for ficar com ele não vai dar muito trabalho, né? Sim. E Sandra? O filho não é meu, né? Não. O filho é do mundo. É do mundo. E Sandra, vocês recentemente fizeram uma mudança, né? Vocês moravam em Araraquara e assim, o Lucas gostava de ir para a escola, estava na praia aqui, né? E agora, vocês mudaram para uma cidade bem pequena, né? Eu queria que você falasse o porquê dessa mudança. Eu sei que tem muito a ver com o Lucas, essa mudança, né? Tem a ver com a vida de vocês, mas também tem a ver com o Lucas. E assim, como que isso te acalenta ou te dá mais tranquilidade nesse sentido de ter feito essa mudança? Quando eu estava em Araraquara, eu procurei várias chácaras para eu comprar, sim, sabe? Sim. Porque eu queria criar o Lucas no lugar onde ele ficasse mais livre. Porque a gente morava tipo lá naquele prédio e tal, né? Se você lembra onde a gente morava, era um lugar muito compacto, não tinha onde ele se liberar mais. Então, para ele poder fazer isso, eu tinha que estar saindo. E às vezes o meu tempo não era o tempo que ele queria, você entendeu? Sim. Aí eu procurei umas chácaras aí para comprar, mas aí não deu certo e tal. Aí eu peguei e falei assim, não, eu não posso continuar com o Lucas aqui, porque o Lucas estava um pouco mais nervoso, a gente sentia que parece que ele estava meio reprimido e tal, e que ele queria liberar, né? Aí eu sempre falei pra Bruna, a mãe tem que sair daqui, a mãe tem que procurar uma casa maior, ou que tenha um quintal maior para ele brincar. E sempre que eu ia procurar, a gente nunca achava. E a gente andou procurando algumas chácaras, mas enfim, não deu certo. E aí, juntou a fome e a vontade de comer, entrou a pandemia, e o meu irmão começou a querer sair também daí, e você sabe que aí eu não tenho parente. Só era eu, meu irmão, minha mãe e minha filha. Mas a minha filha tem a vida dela. Ela vai formar família e inclusive tá formando e tal. Eu falei assim, não, isso é meu, eu tenho que resolver. Meu irmão quis vir embora, minha mãe mora aqui. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou para lá ver. Aí eu vim em novembro de 2019, eu olhei a cidade que eu já conhecia, mas eu queria saber mais, o que oferecia para o Lucas. Nesse caso, eu vim para fazer esse estudo de campo para ver o que oferecia para ele se sentir melhor, para ter uma qualidade de vida melhor. Aí eu cheguei aqui, vi, olhei e tal, gostei da cidade,
tem a escola para ele, tem a escola que ele tinha aí, só não tinha a clínica, né? Que é a clínica, eu não sei se o Lucas ainda vai hoje, né? Que é a Karina, né? Que é ela que deu todo o suporte, você, inclusive. Eu não posso deixar de agradecer você, porque você foi o nosso primeiro contato entre eu e a Bruna, quando a gente chegou em Araraquara, você que nos orientou, e a Bruna falou muito de você. Só para esclarecer que a Sandra veio de Rondônia com o Lucas. Isso. Né? Então a Sandra já rodou, né, Sandra? Você já foi lá no final do Brasil, lá no meio da floresta, e veio para cá. Mas vocês, quando vieram de Rondônia, você com o Lucas, a Bruna já estava aqui, né? E a gente acabou, assim, virando amigas devido a essa circunstância, né? Então a Sandra já veio de Rondônia com o Lucas. Tá? Isso, vim de Rondônia para Araraquara por conta do Lucas também. Uhum. Para dar essa qualidade de vida para o Lucas, que lá ele não tinha, aí Araraquara tinha, só que nós dois começamos a ficar muito presos, porque lá ele era muito aberto, aí veio para Araraquara, começou a ficar muito preso, mas enfim, Araraquara ele teve um suporte muito bom. Nossa Senhora, o que o Lucas cresceu aí, deixa eu ver, eu fiquei acho que 5 anos em Araraquara. O que o Lucas conseguiu em Araraquara, ele não conseguiu no tempo que eu não estava em Rondônia. E assim, ele conseguiu muita coisa, ele, assim, sabe, até falar, né, desenvolveu a fala. Lembrando que o Lucas aqui em Araraquara fez terapia comportamental em análise de comportamento aplicada, né? Então foi algo bem direcionado, assim, que o Lucas teve acesso aqui. E realmente ele deu um salto, né, Sandra? Isso. Aí eu fiz esse estudo de campo, falei assim, não, aqui é um lugar bom, eu só não tenho a clínica, né, que é uma coisa muito importante da vida dele, a gente não tem, mas tem outras coisas que ele ama muito, que é animal, ele vive junto com os animais, ele ama cavalo, né, ele sempre ele vai 2 dias, ele tem esse contato com o cavalo, ele anda de cavalo sozinho já, sabe? Já caiu as 2 vezes do cavalo, mas não ficou com medo. Então ele tem essa terapia com o cavalo, que é muito importante. Ele já até adotou o cavalo, né? O cavalo dele é o chocolate. Aí vai lá, não tem medo, abraça o chocolate, fica lá, ama de paixão o chocolate. Comprei uma casa que é uma mini chácara, onde ele anda de bicicleta, onde ele solta o pipa dele, onde a gente faz fogueirinha, que ele ama fogueira, fogos, né? Inclusive eu fiz até assim, porque quando a gente tem os filhos, a gente começa a pensar nos filhos, o que eu vou fazer pro meu filho, porque meu filho gosta de tal coisa. Então como ele gosta muito de fogo, eu sei o nome daquele buraco que faz dentro da terra e faz o cimento, e a gente faz ali um foguinho, e nós dois ficamos ali naquela fogueirinha à noite. Ele já tem as cadeiras de praia, ele já coloca ali, começa a falar estrela, e já fica ali, e nós dois ficamos ali. Ele curte, e agora ele é homem, né? Tá. Ele é homem. Então agora ele é homem. Então, assim, essa mudança foi para isso. E a cidade é pequena, eu gostei muito, porque se caso acontecer dele sumir, porque de vez em quando ele dá um sumiço, todo mundo já conhece ele. Claro, sim. Isso é uma vantagem, né, Sandra? É uma segurança, né? É uma segurança para mim. Porque eu acho que o maior medo de uma mãe que nem eu, você, sei lá, é o nosso filho sumir. E ninguém saber o que é. Na realidade, ele anda, né? Que ele tem aquela corrente, né? Eu não sei se ele tem a corrente, tem o nome dele e tudo. Mas e se some e não tem nada? Como é que vai achar essa mãe desse menino? O Lucas, que você falou, ele é igual ao 3, não fala. Se alguém pegar ele não vai saber se comunicar direito, né? Sim. E a cidade é muito pequena, todo mundo conhece ele, manda ele embora, fala, o que você tá fazendo aqui? Ela, vai lá com a sua mãe. Aí ele vem, sabe? Ele vai ali na esquina, conversa com as crianças, vai ali na outra esquina, conversa, todo mundo sabe que ele mora aqui. Então, assim, pra mim,
foi assim uma coisa maravilhosa que me deu esse acalento, sabe, de ser uma cidade pequena, de eu poder comprar só, essa né, casa. Sandra? É pensar que ele também está tendo essa liberdade de poder sair um pouquinho sozinho, de ter esse momento que é só dele, né? Ele anda de bicicleta aqui na rua, filha. Ai, que coisa linda! Ele anda de bicicleta, né? Ele anda de bicicleta pra lá. E os amiguinhos também andam com ele na rua. E os amiguinhos, que eu falo amiguinho é amiguinho de 10 anos, de 9. Cuida dele. Fala, Lucas, vem pra cá. O Lucas vai. O Lucas vem. E vai. E ele se sente bem, porque ele fala assim, nossa, eu posso fazer isso sozinho. Minha mãe não tá me vendo. Tipo assim, eu tô aqui. Entendeu? Exatamente. Então eu acho que essa mudança foi boa para ele. E isso para a pessoa, a gente acha que às vezes não, né? Mas para a pessoa com autismo, isso significa muito, né? Esse poder conseguir fazer coisas. A gente acha que... Porque a gente vai guiando eles muito na vida, né, Sandra? Tudo que eles vão fazer, a gente fala, faz assim, faz assado, não faz isso. Né? Então, uma criança com autismo, ela está sempre sob controle de alguém. Então, a gente está sempre ali em cima e às vezes a gente esquece que eles têm vontade de fazer as coisas ou que isso constrói, assim, um sentimento de alegria, de você poder fazer uma coisa sozinho, você ter uma independência, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? É uma coisa assim que é uma preocupação que você tem de dar essa alegria para ele. O Lucas, o meu Lucas também, graças a Deus, são pessoas muito felizes, né? Isso. Ele é uma pessoa, assim, das mais felizes que eu conheço, o seu Lucas. Né? É uma pessoa que não tem, assim, preocupações grandes com as coisas na vida. Ele gosta de coisas simples e ele é feliz com todo mundo, ele está sempre sorrindo, ele está sempre alegre, né? Então é um menino assim que você tem prazer de estar junto, todo mundo gosta do Lucas, não é um peso para ninguém no mundo, pelo contrário, é por alegria, por amor. E é isso que a gente leva, na verdade, né? Se a gente for pensar a longo prazo, tem pessoas que ficam pensando num sucesso ou numa cura milagrosa, ou que esse indivíduo, né? Assim, vamos fazer tudo para esse indivíduo poder ser normal, né? E às vezes a gente acaba sufocando essa criança, sufocando essa pessoa, na tentativa de fazê-la normal, né? E a gente tem que entender que, na verdade, o nosso objetivo não tem que ser esse, tem que ser fazê-lo feliz e não fazê-lo normal, né? Falar assim, eu falando a realidade assim para você, eu não vejo o Lucas mais como uma criança tipo assim, anormal. Eu falo para a Bruna que ele se tornou tão normal para mim, que ele é normal para mim. Claro, esse é o normal dele, né? Eu falei assim, gente, pra mim, o Lucas e o diz a outra criança, porque quem diz pra nós que ele não é normal, né? Claro. Eu não sei se é nós que é especial ou é ele, né? Não sei. Então eu falo assim, ele se tornou tão normal pra mim que pra mim tudo bem. Eu não me sinto mais... Porque na realidade a gente sempre sente, a gente sempre se pergunta. Hoje eu não me pego mais me perguntando, eu não sofro. Eu vou falar bem sincero, eu não sofro mais, porque eu aceitei que nós dois, não, sim, pronto, e acabou. Ele tem tudo que ele quer, das minhas possibilidades, ele tem tudo que ele quer, e eu tenho tudo que eu quero dele, e nós dois se entendem muito bem. Muito, muito, muito. Você quer comer, você come, você não quer comer, você não come, você quer beber, você bebe, você não quer beber, você não bebe. Você quer dormir, bem? Você dorme, você não quer, eu deito na minha cama. Ele dorme sozinho. Sim.
Ele dorme no quarto dele sozinho, sabe? Ele levanta, a primeira coisa que ele faz, Chico, ele vem na minha cama, ele senta do meu lado e diz pra mim: mamãe, eu te amo. Quer melhor recompensa do que essa na vida, né, Sandra, para uma mãe? Ele me abraça, ele me dá aquele abraço gostoso de manhã, que é só nós dois que tem isso. Ele vem e me abraça com aquele abraço gostoso, com aqueles bração, né, que você conhece. Gigante, e me abraça e fala: mamãe, eu te amo. Sabe? Então nós dois temos uma convivência tão boa, que para mim o Lucas é normal. Claro, sem dúvida nenhuma, Sandra. Sim, sabe? Eu acho que hoje eu não saberia viver e ficar observando, porque eu observo bastante. Eu não sou mais aquela coruja, né? Só ficava assim, aquela galinha que ficava, né, colocando ele debaixo das minhas asas. Não, eu cheguei no momento que falei assim: não, isso não serve nem para ele, nem para mim. Ele não vai aprender se eu não deixar ele cair. Ele não vai aprender se eu não deixar ele se queimar, tipo, se ele se machucar, se ele quebrar o dedo, sei lá. Então ele tem que ir lá e fazer, quebrar e se machucar. Ele tem que saber que aquilo ali queima, que aquilo ali, você entendeu? É lógico que eu não ia deixar ele se matar, né? Ou se afogar, qualquer coisa, né? Mas você tem que deixar ele descobrir. Viver a vida dele. Ele mesmo. Ele vai hoje no guarda-roupa. Ele só anda bem arrumado, bem. Eu sei, ele é vaidoso. Você vê ele só tá de tênis, calça jeans, camisa, se bobear até de manga longa, né? E quer passar perfume, é o estilo dele. E ele vai lá no guarda-roupa e pega a roupa que ele quer. E eu falo: você quer? Você quer? Então põe. Você entendeu? Vai ser feliz, põe. Né? Vai ser feliz. Então, vai ser liberdade, né? Que isso é muito importante. Ninguém compra essa liberdade. Eu não vou dizer para você que a minha vida é flores direto. Não é. A de ninguém é. Eu não vou dizer para você que eu posso levar ele, posso levar ele em todos os lugares. Eu levo ele. Só que é assim, ele entra, mas na hora de sair, aí tá todo aquele, sabe? Tem todo aquele manejo, né? Toda aquela coisa assim. Então, como eu já peguei isso dele, então eu já sei. Eu vou em tal lugar, mas eu tenho que saber que quando eu vir embora, eu tenho que fazer isso. Aí na minha bolsa você vai encontrar bombinha. São os reforçadores dele, né? Os reforçadores, os reforçadores. Bombinha, celular, tablet, tudo que você pensar que chama a atenção dele, eu vou. E se não der nada certo, eu tenho que chamar a polícia. É porque ele adora a polícia, né? Ele ama a polícia. Então eu já vou no lugar, já fico perto assim, onde tem bombeiro, onde tem policial, que tem que ir embora. Você pode me ajudar? Ótimo, né? Sandra, assim, olha, é tranquilo, então, é muito legal conversar com você. Foi muito legal, principalmente porque você já passou por várias etapas, já está lá na frente, né? Do meu caso, por exemplo, e é sempre muito assim, alegre, é muito alto astral, a maneira como você encara tudo isso, né? E isso já me ensinou muito. Pode ter certeza que você já me ensinou muito a respeito disso, dessa leveza que você levou as coisas, né? Sempre. E com todas as dificuldades que todo mundo passa, com toda a vida difícil, com dificuldade de todos os lados, você levou a questão do Lucas muito bem, né? E eu fico muito feliz que vocês estejam bem, que o Lucas esteja bem, apesar de a gente estar distante, né? Mas a gente segue se comunicando, mas eu fico muito feliz e, assim, adorei o seu compartilhamento aqui. Eu acho que vai ajudar muitas mães que têm essa dificuldade de impor limites, essa dificuldade de pensar no futuro como uma coisa sombria, uma coisa, né, que assim, pode oferecer alguma
dúvida, incerteza. Ninguém sabe o futuro, né, Sandra? É uma coisa realmente incerta. Então, eu queria super te agradecer. Nós já estamos no bico do corvo aqui do nosso horário. Pela nossa conversa, e nós vamos ter outras, hein? Essa não é a nossa última conversa. Tá bom. Muito, muito obrigada, viu, querida? E fiquem aí com Deus. E para o pessoal que está assistindo, se gostaram do nosso conteúdo, curtam, compartilhem com as mães que vocês acham que precisam desse conteúdo e curtam o canal lá no YouTube. Tá certo? Tá bom. Sandroca. Beijo. Um beijo, querida. Obrigada. Obrigada a você.